Olá, meus queridos alunos! Hoje eu quero bater um papo rápido com vocês sobre um assunto que mais está bombando por aí: pandemia. O que a gente pode aprender com essa pandemia? O que essa pandemia pode nos ensinar? E exatamente o que está acontecendo? Por que ela avançou tão rápido? Bom, trazendo isso aqui um pouquinho para o pensamento científico, a gente pode pensar que a pandemia ela muito ocorreu por causa de um fenômeno que nos últimos anos a gente não pode deixar de ouvir falar dele: globalização. O que seria globalização? Bom, nós temos o nosso planeta, né? E a gente sabe que ele tem a forma aí de um globo, quando a gente quer facilitar o nosso entendimento. Apesar dele ter as suas diferenças, ele tem basicamente essa forma arredondada, elíptica. E quando a gente pega esse globo e pensa a facilidade com que as pessoas passaram a se comunicar, com que os países passaram a fazer transações, ou seja, a vender e comprar um do outro, passaram a conversar com muito mais facilidade um com o outro. Um país passou a depender muito mais um do outro para tudo, desde fazer compras, a vender, a conversar mesmo entre si, conhecer novas pessoas, viajar. Turismo, todos esses setores, eles passaram a se comunicar muito mais no mundo inteiro. E uma dessas consequências foi justamente esse boom do Covid, né? O Covid se espalhou muito rápido, justamente porque as nossas fronteiras, elas ficaram muito mais escancaradas depois desse fenômeno, em que os países se conectaram. Então, quando as pessoas têm muita facilidade de viajar ou muita dependência de outros países, a gente acabou fazendo com que o Covid-19, o vírus, ele se espalhasse com muita rapidez e inclusive ganhasse mutações. Mas basicamente, o que faz um vírus ganhar mutação? A resistência. Muitas pessoas têm o Covid e criam anticorpos. E aí, o vírus, que é mais esperto que nós, ele acaba se tornando mais forte para afetar até aqueles que desenvolveram anticorpos daquela versão anterior. É como se fosse um jogo de videogame. Toda vez que alguém ganha dele, ele tenta ficar mais forte para passar para a próxima fase. Como que a gente pode evitar isso de acontecer quando a gente vive num momento de globalização em que todo mundo quer se comunicar, o mundo inteiro quer estar comunicando, quer estar junto, quer estar viajando? Bom, infelizmente nesse momento a gente precisa se distanciar. Apesar da gente nunca ter falado de distanciamento antes, é um momento novo, é um momento recente. E se a gente não se distancia, fica tão perigoso. Como a nossa vacinação ela ainda está um pouco lenta, se a gente continuar aglomerando com a vacinação lenta, esse vírus que é muito esperto, ele pode ficar ainda mais forte e chegar, inclusive, a prejudicar quem já se vacinou. E a gente nunca vai conseguir sair desse ciclo. Isso te assusta? Me assusta também. Então a gente precisa fazer a nossa parte e se conscientizar que não é aquele encontrinho que não parece perigoso que vai te salvar. Bom, outra coisa que a gente fica sempre pensando quando a gente fala em se distanciar é sobre a economia. Por que quando a gente fecha o comércio ou quando a gente fecha uma empresa por pouquinho tempo, por que isso causa um rebuliço, um estrago ou algumas consequências tão grandes na economia? A gente vive num sistema que é denominado um sistema econômico praticamente global, né? Denominado capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema pautado na compra, na produção, na venda e principalmente no lucro. E na divisão do trabalho, cada um tem a sua função enquanto trabalhador. E alguma pessoa sempre lucra mais do que a outra, né? A gente tem pessoas muito mais ricas do que outras. Nós, trabalhadores, sabemos disso. E quando a gente fala de capitalismo, ele é um sistema que, infelizmente,
para ele dar certo, ele explora muito o nosso meio ambiente. Ele usa muito da nossa água, ele usa muito da nossa energia, ele usa muito das nossas florestas, dos nossos recursos naturais, em prol, né, a fim, para produzir um monte de coisa, para fazer uma propaganda imensa, para a gente poder consumir muitas coisas que a gente não precisa. Porque esse sistema tenta convencer a gente de que para a gente para nós sermos pessoas importantes para ele, nós temos que consumir, nós temos que comprar. Isso é muito perigoso, porque em momentos de pandemia, a gente nunca vai conseguir lidar com a pandemia. Se nós precisarmos nos afastarmos e se nós precisarmos fechar um pouco aquele comércio, a gente nunca sabe. Bom, nós precisamos repensar se sistemas que causam tantos prejuízos ao meio ambiente são realmente viáveis, considerando que nós só temos um planeta Terra. Então, o que a gente precisa fazer? Como que a gente vai mudar tudo isso? A gente precisa, primeiro, começar a pensar que nós precisamos criar um sistema que seja mais preocupado com o nosso meio ambiente. Porque um dos fatores que podem vir a causar uma nova pandemia é justamente a destruição ambiental. E a gente só consegue saber se a destruição ambiental está acontecendo se nós acompanharmos. Se nós, enquanto cidadão, eu, enquanto cidadã, acompanhar o que está acontecendo. Se eu não quiser me informar, porque aquilo não é importante para mim, eu tenho coisa mais importante para fazer. Imagina todo mundo fazendo isso, ninguém se importa. Uma hora a conta chega e a gente não quer que essa conta chegue assim, tão perigosa. Então a gente precisa urgentemente fiscalizar sempre o que as pessoas fazem. Porque muita gente aproveita do nosso momento de distração com a pandemia, com as outras coisas, com os nossos problemas familiares ou com problemas do nosso dia a dia para fazer coisas com a gente que a gente não vai gostar. Não deixe que as pessoas utilizem cortinas de fumaça. Não deixe que as pessoas façam coisas sem que você saiba. Procure sempre saber o que acontece no âmbito político. Procure sempre saber o que as pessoas estão fazendo e transformando na sociedade. Você também tem participação direta nisso, afinal você vota também, né? E se não vota ainda, influencia. E um dia vai votar. Então, pega aquilo que é a sua prioridade e exija das pessoas que estão no poder. Exija que as pessoas cuidem de nós e cuidem do nosso meio ambiente, cuidem da nossa saúde. É o nosso direito e também a nossa obrigação enquanto cidadão. Não deixe que as pessoas te tirem o seu direito de estudar, o seu direito de aprender. Não deixe que a sedução de fazer outras coisas lá naquele horário que você tinha que estar assistindo aquela aula te prejudique no futuro. A educação não é para você passar de ano. A educação não é para você ganhar nota. A educação é para você crescer na vida. A educação é para que as pessoas não te enganem, é para que você seja uma pessoa importante no seu local de trabalho, é que você consiga mudar o mundo, porque é o seu futuro que está em jogo. Então não tenha desânimo, não deixe que as pessoas façam com você o que elas querem fazer. Que você seja uma pessoa que não se importa, porque é a sua vida que a gente está falando. Então se importe, assuma seu lugar, se organize nos seus horários de estudo, nos seus horários de trabalho. Não vai empurrando com a barriga, não. A vida é uma só, o nosso planeta é um só. E agora é a hora de agir. Agora é a hora da gente pensar e cobrar, principalmente, medidas melhores, medidas mais honestas, medidas que realmente vão nos ajudar enquanto sociedade, não nos prejudicar. Então preste muita atenção no que está acontecendo, em tudo que está acontecendo. Porque você vive aqui, é o seu planeta, é o seu país, é a sua vida. Não deixe que as pessoas te tirem o direito de ter conhecimento, de saber o que acontece com você. Estuda. A gente está aqui junto, por mais que nós estejamos distantes. É um momento necessário e que se nós colaborarmos, ele vai passar rápido, mas a gente precisa colaborar. E mais do que isso, a gente precisa estar sempre ligado em tudo que está acontecendo. Um beijo
Eu espero que tenha valido essa reflexão e eu espero que vocês voltem com tudo esse ano e pensando sempre que isso é importante para a vida de vocês, não só para passar de ano. Tira essa concepção, passar de ano é o menos importante. O mais importante é você aprender, tá bom? Um beijo, fiquem todos muito felizes, muito pacientes e principalmente cuidem-se muito, muito de você e do próximo, tá bom? Beijo!